Praia Grande. E aí, enfim, depois de passados 4 anos, eu fui reeleito com 93% dos votos. E aí é que chamou a atenção, porque não é comum você ter uma reeleição tão alta assim. E... Acho que não é comum mesmo, né? Não é comum. 93% é que os caras gostaram muito. Foi um governo legal, de recuperação de autoestima, muito negócio de creche, né? Um programa super legal com um jovem com 18 anos. Eu tinha uma certa ansiedade assim, de ver que a cidade era muito violenta. Tinha muita morte e os índices de violência eram os mais altos do estado de São Paulo. Eu falava, porra, de onde que vem tanta violência se eu não enxergava a violência? Aí, como tem muito presídio na cidade, CDP e tal, pedi para fazer uma análise com as pessoas que estavam presas. Com que idade você foi preso? O cara falou, foi preso com 18. Com que idade você cometeu o crime? Com 18 já fui preso e já, enfim, 56%. Quer dizer, metade das pessoas que estavam presas foram presas com 18 anos. Então, um menino mal chega a 18 anos, já tem algum delito, vai preso e depois é claro que fica muito mais difícil. Falei, mas se tivesse um programa que eu conseguisse tirar todo mundo de 18 anos ao mesmo tempo da rua, né, dessa ociosidade. Falei, mas quantos são? Ninguém sabia e tal. Aí vamos fazer o cálculo. A prefeitura tem esse cálculo porque ela faz o alistamento militar. Quem é homem sabe que uma época da vida você é obrigado a fazer um alistamento militar. E é feito na prefeitura. E a gente fez esse alistamento com todos os garotos lá e tal. E aí a gente pegava os meninos que eram mais vulneráveis, que estavam atrasados na escola, pai com problema, enfim, e tem na Constituição uma regra lá que chama alistamento civil. Você convida o cara para fazer um alistamento civil, se ele topar. E a gente remunerava, né, um salário mínimo e tal. Aí o garoto vinha trabalhar com a gente durante 1 ano, na prefeitura, a gente botava lá umas regras e tal, mas ele criava uma oportunidade e era obrigado a voltar a estudar e fazer um curso técnico. A gente botou 800 garotos de cara para trabalhar. Aqui em São Paulo, se a gente se eleger, ano que vem serão 40 mil. É bastante. Você vai fazer a mesma coisa aqui? Vou fazer a mesma coisa aqui. Então você tem uma pegada militar aí, né? Porque usar o exército... O pessoal fala que é uma pegada militar por conta do nome alistamento. Mas, na verdade, não tem nenhuma função militar. É uma função de cidadania. Molecada, hoje é o seguinte, muito menino não tem oportunidade, entendeu? E eles também não sabem para onde correr. O cara está atrasado na escola, o pai está com problema... os irmãos estão presos e tal, aí, sabe, ele acha que ele não vai dar certo, né? Aí ele fica desesperado. E a gente viu uma montanha de garoto que quando você dá a primeira chance, uma oportunidade pequena, você não sabe a diferença que faz para um garoto 600, 800 reais por mês, muda a vida do cara, porque o cara passa a poder ir no cinema, comprar um tênis que ele queria, fazer alguma coisa, ele não vê essa chance. Ele entra no jogo. Ele entra na disputa. E é 1 ano. E aí, nesse 1 ano, ele faz um curso técnico com a gente. E depois também serve para ele engatilhar para uma outra coisa, enfim, né? Claro que a gente não consegue recuperar todo mundo, ou dar chance, mas eu não me lembro, depois de 10 anos, para você ter uma ideia, no ano seguinte, a violência já tinha despencado assim, mas foi assim, de primeiro mais violento do estado, caiu para 100º, não sei o quê. Morriam de 15 a 20 meninos todos os anos em conflito com a polícia, com arma, tiro e tal. Durante 10 anos não morreu nenhum. Que bom, então, cara. assim, é uma oportunidade, é uma chance e tal. Agora, eu apanhava muito. O pessoal da esquerda dizia, o Márcio quer militarizar a molecada e tal, não sei o quê. Mas isso não tem nada a ver com militarizar. Não, mas o que tem é porque o fato dos moleques chamarem alistamento, entendeu? É só o nome. O cara não vai aprender Ordem Unida. Não, ele se quisesse tinha isso, porque tem cara que tem vocação. Mas tinha uns que trabalhavam com questão ambiental, em praça, tinha outros que trabalhavam não sei aonde e tal. Cada um fazia um pouco do que tinha vocação. Mas eles tinham uma regra. Eles tinham que seguir uma regra também. Não tinha como não ter regra, né? Mas quem que vai... 4 horas por dia, né? Quem que gerencia esse alistamento? São Mas tutores. não é um braço militar? Não, pode ser. Por exemplo, quem tinha vocação, quem gostava, tem muitos que seguiram carreira militar. Se o moleque tem vocação para ser militar, tudo bem, ele vai lá, anda junto com os caras, ele gosta, ele quer fazer. Eu pessoalmente não tenho nada contra o militar, tá ligado? Eu acho que é, inclusive, dentro da sociedade civil, um dos poderes mais importantes aí que a gente tem. Eu acho que a gente, inclusive, tinha que pensar no militar para fazer trabalhos civis, assim, porque a gente tem que dar um propósito para uma máquina gigante. Você muda completamente a lógica do cara, porque ele está acostumado, né, a pensar que o garoto é adversário dele, que é o cara que está lá, é o cara moleque que já teve problema. Eu tenho uma cena que talvez seja a mais marcante da minha carreira, de quase 40 anos da vida pública. Eu entrei nessa sala de aula, porque eles têm uma preparação de 45 dias antes. Eles fazem um curso para primeiros socorros, trânsito, não sei o que. Ainda existe esse programa lá? Não. Entrou outro prefeito, depois de 20 anos, desmontou. Quando eu fui governador agora, eu montei no estado de São Paulo. Nós temos 25 mil meninos aqui em São Paulo, no estado todo. Carapicuíba, várias cidades e tal. Mas aí o Dória entrou, cortou também.
E eu entrei nessa sala, estavam lá os caras que eram os tutores desses meninos, e eles estavam chorando lá e tal, porque um dos meninos estava relatando, eram umas cartas anônimas, e o moleque estava contando que o sonho dele era poder ser militar. Ele queria ser militar, mas ele não tinha como ser, porque ele é um menino que já tinha problema, já tinha passado pela internado na Fundação Casa, mas ele estava chateado que ele estava no grupo, digamos, 12, e ele queria ir para o grupo 17, porque cada 30 meninos tinha um grupo lá que era como se fosse uma turma, vamos dizer, né? Ele queria ir para o grupo 17, porque lá no grupo 17 estava o capitão Falcão, na época, me lembro, que era o cara o sargento Falcão, que era o cara que estava instruindo lá para eles. E ele gostava muito do sargento Falcão. Mas o sargento Falcão quebrou o braço dele 2 vezes na rua, batendo nele. Veja a psique dessa molecada, né? Quer dizer, ele achava que o cara que batia nele era o cara que de verdade gostava dele, porque se importava com ele, o que ele fazia, porque ele estava fazendo coisa errada, ele estava assaltando, não sei o que lá. Então quer dizer, quando você inverte essa lógica, esses caras começam também, como você falou, a ter um pensamento seguinte: olha, não tem nenhuma lógica a gente ficar criando gente para dar tiro um no outro. A lógica é você evitar que o moleque chegue no problema. Claro, tem muito mais sentido. Sim. Sabe, aqui em São Paulo, nós temos no governo de São Paulo, nós temos a Fundação Casa. Um trabalho bacana e tal, mas são 8 mil rapazes que estão lá dentro. Cada menino custa 13 mil reais por mês. Sério? É uma coisa completamente insana você gastar 13 mil reais por mês. Se você gastasse 1.000 nesse programa nosso, você evitava que o menino chegasse lá, entendeu? Você dava uma chance pra ele, entendeu? E eu acho que tem que rever, porque que gasta tanto dinheiro? Porra, uma família... Não, mas com gasta 13 mil porque é o reais, seguinte, você tem que botar lá dentro uma psicóloga, não sei o que lá, gente tomando conta, e comida e tal, e bota 24 horas por dia, e um quer fugir, o outro quer não sei o que lá. Quer dizer, tudo que você bota coisa pública, você tem que ter... Porque assim, enquanto você estiver na tua casa, aqui no seu ambiente, você faz como você quiser. Mas na hora que é público, aí você tem as suas obrigações. É o Estado que tá tutelando o cara. Nós temos em São Paulo 230 mil presos, por exemplo. Isso custa 3,5 bilhão de reais. Mas isso não é um o argumento... dinheiro mais tonto que existe. Você botar o cara preso num lugar, entendeu? Uma montanha de cara preso, numa instrução que, por mais que a gente se esforce, a gente sabe que o ambiente não é adequado. O cara tá ficando cada vez mais puto ali dentro. Claro. A prisão é a escola do crime, na minha visão. Não, mas tem muita gente que sai dali e se restabelece. Por exemplo, quando eu fui governador e vice, uma das áreas que eu atuava lá, que é desenvolvimento, ciência, tecnologia e tal, a gente criou um programa também que, por exemplo, dava a chance de uma oportunidade de treinar os caras presos. Tem 30 mil caras em São Paulo que são presos, mas estão em regime semiaberto. Aí quem é que vai dar oportunidade para o cara trabalhar? Ninguém dá, entendeu? Porque você não arruma nem emprego para o cara que não tem nada. Imagina que o cara que já está no semiaberto. Então a gente foi lá, treinou os caras para fazer pintura, pequenas pinturas, aprender pequenos serviços e tal. Fazia um curso de 1, 2 semanas, assim, e depois, nas outras semanas, eles trabalhavam na prática, pintando santas casas, escolas, não sei o que lá e tal. Era um baita sucesso. Eu tenho uma cena super legal de uma menina falando numa escola: pai, deixa eu falar uma coisa, pela primeira vez eu tenho orgulho de você. Você está pintando a minha escola. Você sempre me deu... Eu sempre tive vergonha de você. E agora eu estou com orgulho de você. Pô, isso muda a vida do cara e muda a vida da menina, entendeu? Quer dizer, eram 30 mil caras, a gente conseguiu treinar 25 mil. Entregava no final do certificado, o cara se formava lá em pintura e dava, se ele quisesse, abrir empresa em nome dele, para ele poder dar nota fiscal e tal. Então, assim, não dá para a gente desacreditar que as pessoas não tenham chance, não tenham solução. Se você tiver esforço, tem solução. Né? Mas o ideal é que elas nem... Aí, é mais barato, é mais lógico. Quer dizer, se você pode colocar um programa desse para treinar aqui em São Paulo, na capital, são 40 mil rapazes assim. Meninos que estão com alguma oportunidade já atrasada, 4 anos atrasado, enfim, já não tem mais ânimo para nada e tal, e já estão voltados para uma confusão. Agora, se você pode pegar esse cara, dar uma chance para ele, paga lá 500, 600, 800 reais por mês, ele trabalha com você 4 horas por dia, faz um curso técnico, aprende, quem sabe, fazer gamer, por que não? Né? Quer dizer, todo mundo tem direito. Aí o cara se encaminha e você vai... Na lógica financeira, você vai economizar, porque é um garoto que vai te evitar lá na frente um problema muito maior. Com certeza. Né? Márcio, o que você acha de universalizar esse pensamento? De fazer o quê? Universalizar esse pensamento. Porque você dá um argumento que eu concordo muito, que é: o cara tá na merda. Sim. Se você dá um paraquedas pra ele, você dá um bote salva-vidas, pô, aí ele tem uma chance de sair da merda. Se ele tá na merda e você dá tiro, ele só vai se afundar na merda. Fica mais bravo ainda.